Olá pessoal, vou falar um pouquinho sobre um tema meio polêmico, mas eu acredito que é importante para todos nós. Vou falar, por exemplo, sobre se é lícito matarmos assassinos. Ora, é claro que é lícito, com certeza. Primeiramente por quê? Porque você vai estar fazendo um bem para toda a sociedade. Então, caso você tenha essa possibilidade numa situação de perigo, não há nem o que hesitar, pois é isso que tem que ser feito. Observe que no Velho Testamento, os exemplos sobre matar pessoas iníquas é benéfico. O rei Davi, por exemplo, ele já tinha derrubado Golias, mesmo assim cortou-lhe a cabeça. Mas aquela situação, claro, era uma situação de guerra. Já outra situação, o profeta Samuel degolou um rei que deveria ter sido morto pelo rei Saul. Então, quando nós eliminamos espíritos malignos dessa terra, estamos sim fazendo um bem maior. Se você está diante de uma situação complicada, em que você tem que defender você ou outros, não há o que temer. Um exemplo, quando vemos situações em que há uma pessoa sendo refém, por que acontece de certas autoridades que ficam hesitando ou tentando salvar a vida das duas pessoas, do criminoso ou do refém? Não tem o que titubear, pois isso me parece muito surpreso, inacreditável e incrível. Observe que há casos em que tentam dialogar para poupar ou preservar as duas vidas de um criminoso que está com uma faca ou uma arma na cabeça de um refém. Para que ficar com esse tipo de trabalho? Tem que imediatamente eliminar essa situação de perigo e salvar o refém. Olhe que, em alguns casos, quando a operação não deu certo nessas situações, o refém tenta escapar e o criminoso mata o refém. Pelo que eu percebo, muitas vezes, essas autoridades que têm o dever de proteger a sociedade matam imediatamente o criminoso para não ficar com a imagem complicada, pois ficaram tentando preservar as duas vidas. E aí resolvem partir, então, para limpar a imagem, matar também o criminoso na mesma hora, só para não ficar com a situação de que o refém morreu e o criminoso ficou vivo. Quando vemos altas autoridades, como o prefeito, governador, presidente, tem um parente ou mesmo uma pessoa de sua família, eles não ficam tendo muito êxito, quer dizer,
não ficam tendo muitas dúvidas sobre em que eliminar na hora. Então, por que acontece essa demora de ficar negociando umas 3, 4, 5 horas? É isso que deve ser feito. Não há necessidade. É isso que é surpreendente. Então, é essa a forma com que acredito que deve ser. Quanto mais eliminar assassinos da terra, melhor. Aquelas pessoas que ficam achando que defender os bandidos é porque não tiveram essas situações em que os integrantes de sua família foram ou viraram reféns. Forte abraço.